Seja muito bem-vindo ao canal Carreira Analítica. Recebi um comentário muito bom aqui do Igor e provavelmente muitos de vocês ou já passaram por isso ou vão passar, ou estão passando. Então vamos lá. Cara, vou começar em um emprego novo segunda-feira agora. De início agora é puramente Excel e a empresa não tem ninguém que mexe nessa parte de dados. Resumindo, eu sou o primeiro, o pioneiro, digamos assim, desse departamento. Que conselho você me dá para futuramente levar à tona a análise de dados para a empresa? Então vamos lá. Igor, obrigado pela pergunta. É uma dúvida especialmente boa pelo seguinte: a gente aprende desde a escola, desde pequenininho, que existe um formato padrão para as coisas e isso não muda na faculdade. E quando a gente começa a assistir outros vídeos na internet aí, ou como muitas pessoas comentam sobre a vida profissional, parece que é tudo meio que um script. Então, por exemplo, para me tornar um analista de dados de uma empresa, eu vou entrar nessa empresa, ela já vai ter um script pronto ali, eu vou saber exatamente o que eu tenho que fazer para me tornar um bom analista ali e ter mais responsabilidades. Mas o mundo não é desse jeito e aqui está um bom exemplo. O Igor, ele está numa empresa que ele já é a própria referência de Excel. E ele quer aprender mais ainda sobre isso, ele quer se tornar ainda mais referência nesse assunto, quer entrar mais na área, quer ser promovido, etc. Então, nesse caso, a gente não tem um script pronto, a gente não tem uma pessoa mais experiente que o Igor falando para ele lá dentro, ó, você tem que fazer tal coisa aqui e cola em mim aqui, aprende como é que faz o que a gente chama de shadowing, né? Que você vira a sombra da pessoa no dia a dia e aprende a executar que nem ela e vai ficando bom que nem ela. Tem empresa que vai ter isso, tem empresa que não. Nesse caso, então, Igor, cria o seu próprio script. E o que eu faria no seu lugar, Igor? Duas coisas principais. A primeira delas, eu realmente tentaria garantir o máximo possível que eu sou a referência em tudo relacionado com dados. Tem um livro do Napoleão Hill, se você não leu, é um livro muito bom, se chama, eu vou colocar na descrição aí, Pense e Enriqueça. Nesse livro, ele fala muito sobre conhecimento e ele comenta o seguinte: existem dois tipos de conhecimento, o conhecimento especializado e o conhecimento geral. A pessoa que tem muito conhecimento geral, ou seja, consegue falar sobre tudo, todo tipo de assunto, fala de futebol, fala de política, fala de tudo, de países e tudo, essa pessoa ela faz muita amizade, ela tem facilidade, obviamente, de entrar em qualquer grupo, falar sobre qualquer tipo de assunto. E o conhecimento especializado, talvez ele não vá criar tanta amizade assim, mas ele é o conhecimento que te traz retorno profissional e, consequentemente, financeiro. Então, quanto mais conhecimento especializado você tem, maior a sua chance de sobressair. Então, eu focaria nisso. O conhecimento especializado, nesse caso, que você quer entrar, é a parte de dados. Então, você vai ter muita coisa para aprender. Esse canal fala basicamente disso, sobre coisas que você pode aprender para ficar cada vez melhor, não só na parte de análise de dados, mas também com pensamento crítico, com pensamento analítico. Então eu focaria em me tornar essa referência especialista em dados. E para isso eu focaria em duas ações principais. A primeira delas, continuar focando no Excel. Talvez eu tentaria perceber se tem alguma outra demanda, sei lá, para SQL, para Python, para qualquer coisa. Se não tem, para que aprender agora? Para que focar nisso agora? Garanta que você é a maior referência do Excel. Se você quer aprender assim no tempo extra sobre SQL e tudo, super recomendo também. Todo tipo de conhecimento que você agregar vai ser bom para você. E segunda ação, meio polêmica, mas como você já sabe, nesse canal eu trago a verdade, então não vou ficar enfeitando as coisas. Você tem que fazer de uma forma que as pessoas saibam também. Ou seja, você vai ter que começar a ficar bom nessa parte de apresentação, a dar visibilidade para os seus projetos, para as suas análises. É uma parte meio política, mas toda empresa tem política. Infelizmente ou felizmente, a gente tem que aprender sobre isso e tem que saber expor o que a gente está fazendo. Senão, e você deve conhecer alguém aí que trabalha muito bem, sabe fazer as coisas, mas fica ali no canto. Ninguém sabe que a pessoa sabe fazer as coisas, a não ser que elas mesmas vão lá e tentem entender. E geralmente as pessoas não fazem, elas estão ocupadas com as suas próprias coisas. Então, você tem que aprender a vender o seu trabalho. Existem formas diferentes, tanto na parte de apresentação, de realmente focar nos problemas da empresa e quando você resolve esses problemas e consegue dar visibilidade que você ou você em um grupo conseguiram resolver esse problema, isso é muito bom, isso dá visibilidade. E quanto maior a recorrência disso, melhor para você. Mas as pessoas vão ter essa conexão de que você, Igor, é um cara que está ali para resolver problema e consegue resolver os problemas complexos relacionados a dados. Além disso, o que eu faria? É o segundo ponto aqui. Eu começaria a falar com o meu chefe sobre isso. Então, dependendo do nível de abertura de vocês, mas considerando que vocês têm uma abertura, eu seria transparente, seria honesto, falaria sobre a minha ambição, essa ambição que você trouxe aqui no canal, eu falaria com ele, explicaria, olha, eu estou querendo desenvolver esse lado, eu gosto muito disso, hoje eu já sei mexer dessa forma e eu consigo resolver esses problemas aqui, e o que eu quero para a minha carreira é entrar cada vez mais nessa área de dados. Que tipo de oportunidade, se você vê alguma oportunidade na empresa, eu estou dentro, eu estou aberto para resolver esses problemas. E além disso, caso você tenha mais abertura ainda, pergunte a ele ou a ela o que você tem que fazer
para receber mais responsabilidades. Por que eu falo isso? Muita gente vai pedir aumento, vai pedir para ser promovido, pedindo diretamente essas coisas. E aí não tem muito sentido. A gente tem que entender o lado da empresa. Então, pedir responsabilidades, você está pensando na empresa. Você está falando o seguinte, ó, eu quero ser promovido, quero um aumento, mas você está falando de uma forma mais pensando na empresa e que tenha sentido para a empresa. Ninguém vai te dar um aumento ou te dar um cargo novo porque você quer. Você tem que buscar mais responsabilidades e depois, consequentemente, você vai crescer nessa empresa. Então, ao falar isso, ó, é o seguinte, eu estou me desenvolvendo aqui na parte analítica e tudo, e quero resolver problemas mais complexos. Que tipo de problema que a empresa tem? Talvez ele não, ou ela não vai ter a resposta na hora, mas pense em problemas complexos de otimização, de, sei lá, problemas em geral, e que envolvam dados principalmente, e foque nesses problemas. É isso, espero que o vídeo tenha te ajudado. Boa sorte aí, Igor, um abraço e até o próximo vídeo.